partir de agora, a Paracletos FM transmite para você culto ao vivo, uma palavra de fé com o pastor Germano Heleno. Deus quer falar com você. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nessa noite, que cada ouvinte, Senhor, seja alcançado através da Tua graça e do Teu favor. Nós não merecemos estar aqui, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou. Oh Deus, muito obrigado nessa noite, desse privilégio, Deus, de nós estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. E que nessa noite, Senhor, o Senhor cresça cada vez mais e que nós diminuamos cada vez mais também. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e que a Tua palavra, Senhor, produza o resultado para qual está sendo mandado nesse dia. É nesse dia que nós estamos aqui, Senhor, para render graças a Ti. Estamos aqui para celebrar, porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou. E nós estamos aqui te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Bem, Dona Vera, nós vamos nessa noite fazer um culto diferente. E a Dona Vera vai trazer a palavra introdutória para nós nessa noite. Paz do Senhor para a igreja. Vamos estar lendo em Salmos 47, que fala assim: o triunfo do reino de Deus. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei, grande sobre a terra. Ele nos submeterá os povos e porás as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, Ele está muito elevado. Amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui o nosso cantor, Geraldo, Heleno. Ele vai louvar a Deus nessa noite e eu espero que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, a paz do Senhor para todos da igreja, a paz do Senhor para todos os ouvintes que estão escutando a rádio. E com muita alegria estarmos aqui para louvar, agradecer o nome do Senhor. E vamos louvar uma canção que se diz que Jesus nos ensinou, a canção do Pai Nosso. Amém? Então vamos louvar o Senhor, aquele que vive e que reina para sempre. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia. Venha o teu reino, Senhor. Que flua de nós o teu reino, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de amor, para que flua de nós, não só dentro da nossa casa, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és
deixe o céu descer, deixe o céu descer. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Pai nosso, Senhor, Tu és Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Aleluia. Deixa o céu descer, Senhor. Na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Aleluia, Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o teu amor. Aleluia, Senhor. Que eu diminua e que tu cresça. Então cante. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor para todos sempre. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, aleluia, no verso 17. Eu vou trazer aqui um esclarecimento, que domingo que vem nós estaremos ceando ao Senhor, amém? Então eu quero trazer algumas palavras aqui que vai ser edificante para a nossa vida, e a gente vai entender porque Paulo começa a instruir a igreja na questão da ceia do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 17, capítulo 11, verso 17, diz assim: nisto, porém, o que vou dizer-vos, não vos louvo porque vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porquanto, antes de tudo, ouço que, quando vós se ajuntar na igreja, há entre vós divisões, em parte, creio, até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifeste entre vós, de sorte que quando vos se ajuntar em nenhum lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se, não tendo porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhai os que não têm nada? O que vos direi? Louvai-vos-ei. Isso aí, nisto vos louvo, porque eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se não vos julgarmos a nós mesmos, não seria julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordenará-eis, e quando eu for ter convosco. Talvez a tua tradução está diferente, mas eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida. Bom, eu li esse texto na questão da ceia do Senhor, para a gente entender porque Paulo quis instruir a igreja de Coríntio nesses versos, nesse capítulo. Paulo, ele estabelece a igreja em Corinto, e uma das coisas que nós vemos, a igreja de Corinto é uma igreja problemática. Elas eram ricas em dons, porém, era uma igreja carnal. E Paulo começa a escrever para doutrinar a igreja de Corinto, mostrando para eles a liturgia de um verdadeiro culto ao Senhor. E Paulo começa a instruir, graças a Deus, pelo problema na igreja. Porque com os problemas da igreja nós temos essa riqueza da sabedoria do apóstolo Paulo para nos ensinar, exaurir para a nossa vida. Claro que ninguém deseja um problema na igreja, mas é através dos problemas que vem a resolução, ou seja, para resolver as questões. E Paulo tenta colocar agora, da exortação nessa carta, para instruir o povo de Corinto, agora a liturgia do culto e como se deve ceiar ao Senhor. Ceiar ao Senhor. Então Paulo, ele chega na igreja, né? E ele estabelece a igreja nessa questão. E uma das coisas mais importantes é que Paulo, quando ele vê o povo reunido para ceiar o Senhor, ele criticou as atitudes dos cristãos. Por que ele criticou na questão da ceia? Porque os que eram ricos não esperavam os pobres. Eles queriam ceiar de qualquer maneira. Mas Paulo critica e ensina como é que se deve ceiar ao Senhor. E uma das coisas importantes é que Paulo, ele usa essa responsabilidade de ensinar ao cristão a examinar na questão da ceia do Senhor. Então, quando Paulo, ele começa ensinar, instruindo a igreja de Corinto sobre a questão da ceia, a questão da ceia ficou bem uma distorção, porque eles achavam que ceia era uma festança. Paulo começa a ensinar a eles que eles estavam ceiando de uma forma de heresia. E Paulo fala que era necessário que haja heresia entre o meio de vós para os que são fiéis se manifesta. Porque Paulo não estava gostando da atitude, na maneira de ceiar, porque eles não sabiam o discernimento, o que é a ceia do Senhor. Hoje, no século 21, nós vemos muitas coisas, hoje algumas denominações, que não instruem a questão da ceia do Senhor, e muitas das vezes vai distorcido, né? O que é a ceia, o que ela representa, será que eu posso ceiar ou não? Então Paulo vai instruindo nessa questão. Então, existe várias linhas de raciocínio sobre a ceia do Senhor. Por exemplo, existe a palavra transubstanciação. Essa palavra transubstanciação é o ensino da Igreja Católica, que acham, na visão da Igreja Católica, eles acham que o corpo, ou seja, a Eucaristia, o pão e o sangue, o vinho, simboliza realmente ali o corpo de Cristo. Então, quando você toma aquela ceia,
né? Você está mastigando o corpo de Cristo, então mastiga devagar, né? Então se torna literalmente. Então, isso no século XVI, os reformadores discordaram disso. Eles discordaram devido a essa mentalidade na questão da ceia do Senhor. Existe também algumas denominações que levantam, apresentam o pão, ó Deus, aqui é o teu corpo, quem beber, quem comer vai ser curado. Existe também essa mentalidade, nessa questão das interpretações errôneas, o que a ceia, ela representa. Então, para a Igreja Católica se tornou santa, mudou. Então, ela é para ser a ceia do Senhor. Você não vai encontrar na Bíblia a Santa Ceia, então foi mudado. Então, quando nós ceamos, é a ceia do Senhor. Mas se alguém falar Santa Ceia, está errado, pastor? Não, não está errado. É a mesma coisa, mas só que se mudou o nome. Então, nós estamos aqui no domingo que vem para ceiar a ceia do Senhor. Amém? Então, existe também uma outra palavra, que é a consubstanciação. O que é isso? A igreja luterana, nessa visão da ceia, tá? Ela teve uma visão que o pão e o vinho, ela transfigura não realmente o corpo de Cristo, mas apenas o simbolismo, que os elementos estão lá, mas apenas não vai mudar em nada. Um dos homens mais banalizados na época foi João Calvino. Ele foi um reformador, tá? E ele foi o que mais se afastou da Igreja Católica e foi reformador. E ele disse que a questão da ceia, o crente, é através da fé que vai usufruir da presença espiritual de Cristo de uma forma gloriosa quando a pessoa ceia ao Senhor. Então, existem várias vertentes da ceia do Senhor, mas a vertente que nós temos que ter em mente é a vertente que Paulo deixou e o que Cristo deixou, é o que a Bíblia nos ensina. Então, quando a gente não passa a entender o que a Bíblia nos ensina, muitas pessoas vão cair na situação de crer no que o homem fala. Então, aquilo que o homem fala passa a ser como verdade. Mas não, nós temos que pôr a verdade, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Então existe uma questão, quais questões que ainda surgem no meio cristão? Será que criança pode ceiar? Será que a criança ela pode ceiar? A minha resposta vai em meio a essas confusões na mente de muito cristão, para não ensinar a questão da ceia. Criança não ceia, porque a criança não tem a capacidade de discernir o que Cristo passou na cruz do Calvário. Não tem discernimento. Então muitas igrejas, algumas dessas, liberam ceia para a criança. Então nós aqui não liberamos ceia para a criança, porque a criança não sabe ainda discernir a questão da cruz no Calvário. Outras pessoas também têm uma mente na questão, porque não estão frequentando uma igreja, mas professaram uma fé em Cristo, são batizados, mas por não congregar numa parte, eles passam a não ceiar. Porque não estou congregando naquela igreja, então não vou ceiar. E não passa a ceiar de fazer parte do corpo de Cristo. Não. Se ele ele confessou a sua fé em Cristo, passou pelas águas, agora ele pode sair, independente de qual seja a denominação. Se ele está em firme com Cristo, ele pode ceiar, mas na mente de alguns não, porque não estão congregados, então não preferem ceiar. Então, está caindo por terra a outra pergunta. A outra pergunta também é quem pode participar da ceia do Senhor. Só pode participar da ceia do Senhor aqueles que confessaram a Cristo e depois da conversão passaram pelas águas, morreram para o mundo e viveram para Cristo, agora faz parte de uma comunhão. Então essa pessoa ela pode ceiar sim. Mas eu não sou batizado, mas você é importante de estar na ceia. Há muito tempo atrás, a igreja reformada tirava as pessoas que não eram batizadas, esperavam elas lá fora, botava a pessoa fora da igreja, fora do templo, e depois, quando acabava a ceia entre os irmãos, aquela pessoa era adicionada para dentro da igreja novamente para participar do culto.
Então, muitas pessoas acham que não vale a pena estar na igreja devido a um culto de ceia. Não. Por mais que não esteja, não vai participar da ceia, mas algo que está muito mais elevado nisso é o simbolismo de Cristo que morreu. Porque quando nós passamos, as pessoas têm essa mentalidade, né? Não vou porque é ceia do Senhor. Tem muitas pessoas que têm essa mentalidade. Então gera essas três perguntas. A primeira que eu falei é se criança pode ceiar. Segunda pergunta é aqueles que não são congregados, não ceiam. E o terceiro, aqueles que não são batizados, mas não querem frequentar o culto no dia de ceia porque não vão ceiar com a maioria da igreja. Não. A salvação está por meio da graça, a graça de Cristo. A graça de Cristo nos alcançou. Não importa quem não vai ser, o importante é estar junto, é estar em comunhão, é estar ali entendendo o que simboliza a ceia do Senhor. Paulo está querendo dizer sobre isso tudo que nós lemos. Paulo está dizendo para a igreja: olha, vocês têm que entender que a ceia não é uma festança. Vocês estão se embriagando, vocês estão indo numa heresia, mas os que são fiéis têm que se manifestar. Vocês têm que entender que quando vocês se unem, quando vocês estão juntos, vocês têm que entender, discernir o que é a ceia do Senhor. E no verso 23 ele fala: porque eu recebi do Senhor e estou passando para vocês. É isso que ele está falando. Então, se ele recebeu do Senhor, porque o Senhor passou para ele. Isso aqui é interessante. Paulo aprendeu com o Senhor Jesus. Não foi Pedro que falou que andou com Jesus. Não foi Tiago, meu irmão de Jesus. Não. O Senhor, ele fala no verso: porque eu recebi do Senhor, e o que também vos ensinei. O que eu passei agora, eu recebi do Senhor, agora eu vou ensinar vocês como é que se deve ceiar. Paulo começa a doutrinar a igreja o que é a ceia do Senhor. E nessa aí, eu quero dar só apenas 5, tá? Paulo fala no verso de número 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm que entender que eu recebi do Senhor e estou ensinando a vocês. Vocês têm que entender, quando vocês fazem parte da ceia do Senhor, vocês têm que entender que vocês têm que ter ação de graça. O que é ação de graça? Ação de graça é oração, é louvor, agradecer o mérito que nós não merecemos, o que Jesus fez por nós. Paulo está dizendo: vocês vão se ajuntar para ceiar, mas vocês têm que render ação de graça. Ô Senhor, eu estou aqui porque eu quero ceiar, porque o que o Senhor fez na minha vida, isso é ação de graça. Louvor, oração, tudo devemos fazer com oração e graça na ceia do Senhor. Então, quando nós estivermos aqui no domingo, devemos estar com oração e graça, agradecer o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, temos que ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Então Paulo está dizendo isso para a igreja: vocês, quando ceiarem, vocês têm que render graça ao Senhor. Vocês têm que ser grato, porque vocês, além de não ser grato com o Senhor, vocês não estão sendo grato com ninguém aí na hora de ceiar. Ninguém espera um pelos outros. É o que Paulo está falando lá na frente. A segunda coisa que Paulo fala também é no verso 25: semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer todas as vezes que beberem, em memória de mim. Ou seja, fazer isso em memória de mim. Memória de quem? De Cristo. Ou seja, lembrar o que Cristo passou na cruz. O pão representa o corpo de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo. É o fermento, tá? É o pão sem fermento. Ou seja, é um corpo, é o simbolismo do pão, é Cristo em forma ali, no simbolismo de não ser pecador, não ter pecado. E o vinho simbolisma o sangue que foi derramado em prol da humanidade, por todo ser humano. Então, quando Paulo fala aqui, nós devemos lembrar, quando Cristo passou para Paulo
que fazer isso em memória de mim, nós quando ceiarmos temos que lembrar o que Cristo fez em prol da nossa vida. Então toda vez quando nós reunirmos para ceiar, devemos trazer a memória, fazer isso em memória de mim. Cristo está falando, lembra o que eu fiz, isso que vocês têm que lembrar, fazer isso em memória de mim. Ele fala isso umas 3 vezes no texto. Então quando nós não estamos para isso, apenas um culto, não, domingo vai ser a ceia e pronto, você não tem a memória que Cristo fez por você. Devemos lembrar, fazer a memória o que Cristo, trazer a memória o que Cristo fez por nós. Paulo está ensinando isso. Eu estou falando dentro do contexto que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, que era problemática de divisões, e Paulo está acertando a liturgia do culto, a ceia do Senhor. Então, primeiro devemos render graça. Segundo, devemos trazer a memória de Cristo sobre a nossa vida, fazer isso em memória de mim. E terceiro, está no verso 26, diz o seguinte: porque todas as vezes que comeres o pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ou seja, nós devemos, sempre que estivermos reunidos para ceiar, devemos anunciar a morte de Cristo. Uma das coisas que Cristo mandou celebrar é a sua morte. E a única convicção que nós temos é quando nós tomamos, tem uma grande perspectiva da sua volta, do arrebatamento. As pessoas tomam ceia, mas não tem o discernimento que Cristo passou, não faz ação de graça, e além do mais, não prega a ressurreição de Cristo. Qual era a mensagem forte dos discípulos no Novo Testamento? Era a ressurreição de Cristo. Quando os apóstolos levavam a ressurreição de Cristo para as pessoas, falavam assim, esses homens estão loucos. Ele está falando um Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Por isso Paulo escreve que a loucura do homem, a loucura, o homem não consegue entender, porque é loucura para Deus. Para eles é loucura, mas para nós que entendemos é o poder de Deus. Então quando Paulo fala nessa questão, vocês devem anunciar a ressurreição, comemorar a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, e além do mais, devemos anunciar até que Ele venha. A igreja, ela tem que proclamar a ressurreição de Cristo e a sua volta. Então quando nós estivermos aqui no domingo para ceiar ao Senhor, nós vamos tomar com esse entendimento: o Senhor morreu, derramou sangue por nós e estamos esperando a sua volta. A igreja que não tem essa perspectiva, que tem um pensamento só aqui nessa terra focado, foi o que Paulo diz, são os mais miseráveis de todos os homens. Quando nós focamos a nossa mente para Cristo, as coisas que estão do céu, estamos esperando que Ele volte. Olha, querido, tem uma coisa verdade para você: nós estamos caminhando de acordo com a palavra, nós estamos de acordo dentro do seu contexto, e quando nós cremos nisso, quando nós botar a mão no pão e na ceia do Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, estamos aguardando a tua volta, estamos firmes no meio da rocha, estamos firmes em meio à tua palavra, porque a tua palavra nos sustenta. Nós estamos aqui para ceiar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós. Paulo está ensinando à igreja de Corinto essa questão, botando a liturgia no devido lugar aonde a igreja deve pensar. Não é uma festança, mas sim uma referência diante da ceia do Senhor. A quarta coisa que nós devemos ter, Paulo fala no verso 28, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo está dizendo, vocês têm que se examinar. Paulo, quando ele fala na questão, bebe indignamente, ele está falando pessoas que não têm o entendimento. São pessoas que brincam em relação à ceia, porque bebe para a sua própria condenação, sem discernir o corpo do Senhor. Paulo, quando ele fala, quando vocês se juntarem para ceiar, quando vocês estarem juntos para ceiar, vocês têm que se examinar. Examinar não é questão disso, eu sou um pecador, eu não posso tomar ceia. Eu confessei meu pecado, mas eu peco. Quem diz? A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele.
nós não vivemos na prática do pecado, mas nós temos a natureza decaída de Adão. Mas através da descendência, ou seja, da queda de Adão adâmica que nós temos a natureza, Cristo nos resgatou por isso, através do seu sangue na cruz derramado, tá? Então nós fomos alcançados pela graça. Mas nessa questão que Paulo está dizendo, que nós devemos se examinar, é discernir o que é a ceia do Senhor. Vocês têm que discernir, não é aquela questão aonde tem algumas congregações, irmão, agora vem aqui na frente, confessa o seu pecado para todo mundo. Não, não é isso. Essas pessoas que vão na frente estão justificando para os fofoqueiros, porque não foi para a igreja, porque eu tenho que mostrar que eu sou santo. Não, a questão do perdão é uma questão que vem de dentro para fora. Não precisa você dobra os seus joelhos. Se você errou com seu irmão, Jesus ensinou bem claro, seu irmão pecou contra ti, você vai chamar ele no canto, fala com ele, irmão, errei e tal, ele vai te perdoar. Se ele não te ouvir, você chama a igreja. Se não ouvir a igreja, então considera ele como publicano. Então, nessa questão, quando Paulo diz que examine-se o homem a si mesmo, é para ter o discernimento, o que é a ceia do Senhor. E muitos não têm o discernimento. Eu lembro quando eu fui para uma igreja, eu não vou citar por questão ética, e o irmão lá estava chorando. Aí fala logo, confessa o seu pecado. Aí ele falou assim, pegou o microfone, não, porque eu estava vendo o desenho do Pica-Pau. O que tem a ver o Pica-Pau com a ceia do Senhor? As pessoas não têm o discernimento, o que é examinar. Porque eles acham que ele fazer alguma coisa, ver alguma coisa, eles acham que não pode ceiar. Eles estão em pecado. Então ele não tomou porque estava vendo o desenho do Pica-Pau. Eu fiquei, gente, essa igreja precisa ser instruída. Precisa de instrução. O que Paulo está dizendo, isso não é para ninguém vir na frente do púlpito para pegar o microfone para falar dos seus erros, dos seus pecados para ninguém, né? Mas para se examinar, para ter o discernimento, o que é a ceia do Senhor. Você está bem para ceiar? Você sabe o que Cristo fez por você na cruz? Você sabe o que foi o preço para você estar aqui hoje? Quando nós passamos a ter esse entendimento da ceia do Senhor, nós vamos participar tendo esse entendimento, e a gente está caminhando corretamente. Então, quando nós passamos a ter esse entendimento, vamos entender porque Paulo começa a doutrinar a liturgia da igreja de Corinto, colocar a liturgia da ceia do Senhor no seu devido lugar. Então a igreja hoje precisa colocar a ceia do Senhor em devido lugar. Em último lugar, está no verso 33. Paulo fala: portanto, meus amados, quando vos ajuntar para comer, esperais uns pelos outros. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo de comunhão. A ceia é um lugar de comunhão, é estar bem. Eu não consigo entender que tem muitas pessoas que ceiam e tem raiva do outro, e estão ceando na maior cara de pau. Ceiar significa união, comunhão, estar junto, é celebrar. Jesus, quando ele juntou os discípulos, estavam todos reunidos. União, comunhão. Então, quando temos esse entendimento, isso traz à nossa memória o que Cristo passou na cruz do Calvário. Então, quando nós chegarmos aqui, domingo que vem, nós vamos entender que nós temos que render graças ao Senhor. Nós temos que entender que temos que trazer à memória o que Cristo sofreu por nós. Devemos ter uma grande expectativa e pregar a ressurreição de Cristo e esperar pela sua volta quando tomamos a ceia. Nós devemos também ter em mente que nós devemos se examinar, ter o discernimento, o que é, o que não é, o que é Cristo morreu, o que significa isso. E em quinto, nós devemos ter esse entendimento da comunhão, ter essa comunhão na ceia do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, nós ceiamos de todo o coração para o Senhor. Paulo ensina a igreja, para colocar a igreja em devido lugar, que a ceia do Senhor não é brincadeira. A ceia do Senhor
simboliza a questão de Páscoa. A ceia do Senhor é muito importante, porque alguém derramou o sangue em prol da sua vida e da minha. Então, quando nós ceiamos o Senhor, vamos ter isso em mente. Domingo é a ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana, na comunhão e no partir do pão. Na comunhão, eles tinham algo em comum, não tinha guerra entre eles, não tinha nada disso. Eles estavam prontos para participar, estar todos reunidos. A igreja de Corinto não, estava uma bagunça, ninguém esperava por ninguém, os outros comiam na frente, embriagavam-se e não esperava ninguém. E Paulo diz para vocês: olha, vocês estão ceando totalmente errado. Alguns de vocês até dormem por não discernir o corpo do Senhor. Mas para vocês, que vocês possam entender o que é a ceia do Senhor, o que ela reflete na vida de vocês, é muito importante, porque alguém morreu por vocês na cruz do Calvário. Então, essa ceia do Senhor simbolizava algo muito mais grande, que era a nova aliança, era o pacto da nova aliança, do sangue de Cristo, a aliança da nova aliança, do Novo Testamento, que veio para a gente as leis e as ordens de Cristo e a palavra de Cristo sobre a nossa vida. Então, toda vez que nós vamos ceiar, devemos trazer isso em mente para a nossa vida. E quando nós tivermos isso em mente na nossa vida, entendemos discernir o que é a ceia do Senhor. Amém, igreja? Então nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Quero agradecer a você que está ouvindo pela Paracletos. Depois da oração, você fica com a programação da Paracletos FM. Vamos orar e agradecer ao Senhor, que domingo que vem nós estaremos aqui ceando com esse discernimento, o que Paulo quis dizer para a igreja de Corinto, colocando a igreja de Corinto no devido lugar, como se deve ceiar ao Senhor. Você acabou de ouvir Culto pela Paracletos FM. Fique agora com a sua programação normal. Mais música em cada sequência.